Neste vídeo eu vou falar sobre a definição de determinante e também como se calcula o determinante de uma matriz de primeira ordem e também de uma matriz de segunda ordem. Então, determinante é um número associado a uma matriz quadrada, ou seja, a matriz ela tem o mesmo número de linhas e colunas. Esse número é encontrado fazendo-se determinadas operações com os elementos que compõem a matriz. Indicamos o determinante de uma matriz A por det de A. Ou podemos representar o determinante por duas barras. Então essa é a definição de determinante. É um número associado a uma matriz quadrada. Se a matriz não for quadrada, não tem como achar o determinante. Vamos agora calcular o determinante de uma matriz de primeira ordem. O que significa isso? Que a matriz ela tem uma linha e uma coluna. Então o determinante de uma matriz de primeira ordem é igual ao próprio elemento da matriz. Então aqui eu tenho uma matriz A formada pelo elemento menos 6. Aí eu quero achar o determinante. Aí o que eu faço? Determinante, det de A é igual determinante de menos 6. Então eu troquei aqui o colchete pelas duas barras, que significa determinante. Ou seja, o determinante de A é igual a menos 6. Que é o próprio elemento da matriz. Uma outra matriz, eu tenho aqui uma matriz M, formada pelo elemento 15. Aí eu quero achar o determinante. Determinante de M é igual ao determinante do número 15. Então, o determinante de M vai ser o próprio 15. Agora vamos mostrar como é que se acha o determinante de uma matriz de segunda ordem. Matriz de segunda ordem é quando a matriz ela tem duas linhas e duas colunas. Então, como é que se acha? É dado pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é diagonal principal e o que é diagonal secundária. A diagonal principal é a diagonal que é essa linha aqui, tá? Ela vai vir da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aqui, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Essa é a diagonal principal. A diagonal secundária, você pode falar que é a diagonal que vai vir da direita para a esquerda, de cima para baixo, ou da esquerda para a direita, de baixo para cima. Aí fica opcional, tá? Então, diagonal principal é a diagonal que ela vai vir da esquerda para a direita, de cima para baixo. Essa é a diagonal principal. E a diagonal secundária vai ser da direita para a esquerda, também de cima para baixo. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma matriz A, duas linhas e duas colunas. Aí eu quero achar o determinante dela. Então eu escrevo aqui, det de A, porque a matriz chama A. Aí eu vou trocar o colchete pela barra, que significa determinante, e vou repetir os elementos. Aí como é que você faz? Primeiro você vai fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal, porque produto significa multiplicação. Então vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, que é essa aqui, Multiplicando, menos e mais vai dar menos, 5 vezes 4, 20. Agora vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária e mudar o sinal. Tá? Por que eu vou mudar o sinal? Porque a definição está falando que é a diferença. Então, quando você tem, diferença é um sinal de menos.
Quando você tem um sinal de menos antes de um número positivo, vai ficar negativo. Quando você tem um sinal de menos antes de um número negativo, vai ficar positivo. Então você vai inverter. Tá? Então vamos lá. Vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária. Menos 1 multiplicado por 2, isso aqui vai dar menos 2. Quando você inverte o sinal, aí fica mais 2. Então, o determinante de A vai ser menos 20 com mais 2. Você repete o sinal do maior em valor absoluto, ou seja, repete o sinal do número 20, que é menos, e diminui. 20 menos 2, 18. Então, esse é o determinante dessa matriz aqui. Vou fazer o determinante de uma outra matriz também de ordem 2. Aqui eu tenho uma matriz M, duas linhas e duas colunas. Procedimento. Determinante de M, o det de M, porque se aqui é M, você vai colocar M aqui. Aí você troca o cochete pela barra e repete os elementos. Agora vamos para fazer as multiplicações. Primeiro vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. 6 vezes 2, 12. Certo? Agora vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária. Como eu disse na definição, você pode multiplicar da direita para a esquerda, de cima para baixo, ou você pode fazer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Fica a critério, tá? Eu vou fazer dessa forma. Então vamos multiplicar. Olha, menos e menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4. Então a multiplicação dos elementos da diagonal secundária deu o número 4, positivo. Como você vai ter que fazer a diferença, então você troca o sinal. Então ficou menos 4. E aí o determinante de M, 12 menos 4, igual a 8. Beleza? Então você multiplica os elementos da diagonal principal, achou o resultado. Multiplica os elementos da diagonal secundária e muda o sinal. Se deu positivo, você coloca negativo. E se deu negativo, você coloca positivo. Tá? E aí é só resolver a operação que você encontrar.